Olá, boa tarde para todos. Mais uma vez estamos aqui nessa tarde de quarta-feira para refletirmos mais um pouco sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus e sobre essa lei de vida eterna que está ao nosso alcance. Vamos falar hoje sobre nós e o mundo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para me evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais ao combate? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para repensarmos, Senhor, as Tuas leis, repensarmos, refletirmos, procurando sempre entender com muito boa vontade os Teus ensinamentos. Fica conosco, nos dando a paz, nos dando a tranquilidade, a serenidade, para que estes verbos, Senhor, estas palavras, possam ecoar em nossos espíritos, irradiando, Senhor, à nossa volta, ao nosso mundo, ao nosso ambiente, a Tua lei de infinita bondade e de infinita misericórdia. Que assim seja. Meus irmãos, essa pergunta, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo e ela foi nos dada, nos remetida em 1863 por um anjo guardião, intitulado Um Anjo Guardião. E ele faz essa pergunta e desenvolve no Evangelho, e Emmanuel traz no livro Esperança, no livro da Esperança, essa pergunta e as explicações e as considerações necessárias para que esta pergunta seja melhor compreendida por nós. O livro da Esperança, ele foi nos dado, oferecido por Emmanuel em 1964, e conforme o Emmanuel fala no seu prefácio, ele narra, ele coloca o livro da Esperança, faz algumas meditações acerca do Evangelho, e é o próprio Emmanuel que nos fala que o livro da Esperança gravita em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir e convidar-nos aos estudos das palavras de Jesus Cristo. O texto é o item 12 do livro da Esperança. E aí, Emmanuel continua. Muitos religiosos afirmam que o mundo é um poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Estamenha é o tecido, são as roupas. E continua. Muitos escritores alegam que o mundo é um vasto arsenal de incompreensão e discórdia, de viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhe o precioso material em que se gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros.
Emmanuel vai descrevendo para nós, né, como que algumas pessoas, algum de nós, né, vai vendo o mundo, mas qual é a importância desse mundo para nós. Mesmo que não tenhamos olhos de ver as recompensas e os ensinamentos do mundo, mas ele nos lembra. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é um antro de perdição, em que as trevas do mal assenhoreiam-se da vida. No entanto, é no mundo que receberam um regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. Então, vou dar uma pausa para poder a gente estar refletindo, né? Emmanuel, ele está sempre nos dando as oportunidades das valiosas reflexões que temos que fazer, né? No primeiro parágrafo, ele fala sobre aqueles religiosos que vão para o deserto, fogem, né? E a gente sabe que até mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, precisou, porque era uma tradição da época, alguns filósofos, eles ficarem reclusos no deserto. Isso fazia parte, inclusive, tinha uma seita religiosa, né, um povo, que são os essênios. Deixa eu pegar aqui para a gente esclarecer um pouquinho. Os essênios, eles eram um grupo religioso da época, até mesmo antes de Cristo, entre os judeus. Era uma comunidade fechada, né? E alguns se isolavam no deserto. Eles pregavam as restrições alimentares e tentavam limitar o seu contato com outras pessoas para não serem contaminados com as outras filosofias. E aí a gente se questiona, os essênios, eles trouxeram várias contribuições, porque eles ficavam realmente isolados no deserto, mas eram estudiosos, né? E trouxeram uma vasta contribuição. Mas Emmanuel, ele nos fala sobre esse deserto que muitos filósofos, né, e que muitos religiosos optavam no passado, mas a gente sabe que hoje temos diversas pessoas fugindo de alguma forma, né, e isso às vezes nos traz questionamentos. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então, Emmanuel, como sempre, na sua firmeza, né, na sua serenidade, nos chama a atenção, mais uma vez, para essa chaga da humanidade, que é o egoísmo. E muitas vezes a gente mascara dizendo que é a necessidade de se isolar, mas na verdade é o nosso egoísmo, mais uma vez, falando mais alto. E ele coloca: o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Então, a gente vê que na análise do mundo e nós e o mundo, muitas das vezes a gente tem que se perguntar qual é a contribuição que nós temos dado ao mundo. Eu lembro perfeitamente que uma amiga era responsável por separar as contribuições, né, de doações.
E ela sempre comentava comigo: Beth, eu fico muito triste, porque a gente vê que as pessoas querem sim fazer a caridade material, mas acaba que elas fazem de uma maneira tão automática e tão sem pensar. E às vezes eu sinto que a gente recebe aqui para distribuir tanta coisa que realmente ela está totalmente estragada. As coisas vêm sujas, as coisas vêm como se a gente tivesse uma impressão de que as pessoas estivessem se livrando daquela roupa, livrando daquele brinquedo, né, daquele sapato, daquele casaco. E às vezes vem muita coisa suja, muita coisa rasgada. E aí a gente sempre estava conversando e hoje eu fiquei muito satisfeita porque a gente se falou e com a pandemia e com todas as mudanças do mundo, ela tem me relatado que hoje ela já começa a fazer diferente. Ela resolveu, uma vez que ela presencialmente não tem mais condições de fazer determinados trabalhos que ela estava acostumada a fazer, então o que ela fez? Para amenizar mais, ela é responsável, ela lava, ela dá um trato em todos os brinquedos e roupas, e acaba que a cada coisa que recebe, além de fazer essa limpeza, ela embala numa sacolinha, coloca um laço lindo e maravilhoso, e para que a pessoa que receba, a criança, ou quem quer que seja que receba aquela doação, receba como se fosse um presente. E a embalagem, o laço, é aquele carinho que chega para quem realmente precisa. Então é essa reflexão que Emmanuel está sempre nos chamando a atenção. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. E continua: os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Então, a gente lembra muito, né, dessa frase que Eurípides Barçanufo, ele sempre dizia, né, que os bons, que devemos primeiro ser bons, para poder depois sermos felizes. E muitas das vezes a gente se engana e achando que primeiro a gente tem que ser feliz para depois a gente ser bom, né? E devemos analisar, devemos refletir muito. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria quando se buscam dissipar a névoa da ignorância, né? E a gente às vezes se acha por saber uma coisa, a gente se acha já doutor naquilo que a gente aprendeu, né? Muitas das vezes a gente usa até dessa sabedoria, não para espalhar o bem, mas sim para ficarmos presunçosos, né? E a gente sabe que o mundo requer de nós, quanto mais sabedoria, quanto mais nos é dado, né? Mais será cobrado em termos da utilidade, da solidariedade que a gente fizer com o nosso saber, com as nossas aptidões, com as nossas obras. E a gente traz como exemplo dessa frase, eu até comentei aqui em outras palestras, né, em outras reflexões que fizemos, a mãe de Ruanda, né, que após o genocídio, em que ela se vê sem a sua filha e também se vê sem a sua própria mão, porque foi cortada por um soldado, depois de muitos anos, e desse soldado cumprir pena, enfim, já relatei na reflexão anterior. Eu volto a esse exemplo porque achei um exemplo assim de lidar com o mundo, né, de uma forma muito sábia, apesar de toda a pobreza, apesar do genocídio que foi feito naquela época, ela ter ficado sem sua filha, ficado sem sua mão, e ela ter as condições de perdoar esse soldado. A lição que ela dá para o mundo
é que naquela comunidade, ela hoje continua trabalhando com ele num projeto, né? E ela é trabalhadora desse projeto que reconstrói as casas das pessoas que foram, né, despejadas, que foram vitimadas pelo genocídio e que matou mais de 800 mil pessoas naquela época. E eu convido até os nossos irmãos que gostam de estudar, que gostam de aprender, né, mais sobre o mundo, que leiam um pouco, né, sobre a forma com que aquelas vítimas, elas hoje, como que elas estão, como que a cidade está e como que aquelas vítimas deram a volta por cima e não se colocaram como vítimas e sem utilidade para o mundo. Elas estão hoje, a maioria delas, contribuindo realmente para um mundo, para um ambiente, para um país melhor. Muitos desses exemplos, inclusive, vale a pena a gente analisar e conhecer cada um desses exemplos. E aí, Emmanuel começa a encerrar, e já encerrando a análise, né? Nos convidando à reflexão agora sobre o espírita. E aí ele chama a atenção de nós espíritas. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. E aí a gente sabe, né? A gente, quando pensa em espírita, doação, entender e auxiliar, a gente lembra muito de Chico. E Chico sempre disse que se ele tivesse esperado, né, ficar bom, ficar se sentindo feliz, ficar se sentindo bem de todos os maus que a saúde dele causava, né? E para poder fazer a caridade, para praticar a caridade, ele estaria até hoje sem condição e sem ter feito nada. Então, realmente, a gente tem que, enquanto espírita, se cobrar mais dessa doação nossa ao mundo. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós, né? E a gente sabe que, em relação à doação, a gente já consegue fazer doações materiais, mas muitas vezes a gente ainda está naquela, né? A gente tem um guarda-roupa cheio, a gente olha para as roupas, olha e fala, não, daqui a 2 anos eu vou emagrecer, eu vou conseguir entrar nessa roupa e eu vou voltar a usar essa roupa. E 2 anos se passam, às vezes a gente não consegue, né, emagrecer, e 2 anos para quem precisa de uma vestimenta, precisa de um casaco, de uma roupa, realmente é um tempo muito longo. E a gente tem que repensar essas posturas, né? E lembrar de Chico, que se esperasse se sentir bem, se sentir feliz, ele estaria até hoje sem ter feito nada por ninguém. No livro Socorro e Solução, do pesquisador José Carlos de Luca, pesquisador da doutrina espírita, ele nos dá um imperativo que eu achei muito interessante e gostaria, de pedir licença para ler para vocês. Ele colocou assim: pare de criticar o mundo. E aí uma frase que Emmanuel até complementa, né? Ele complementa com Emmanuel, dizendo essa frase de Emmanuel: não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. E essa lição, ela é muito interessante, que ele cita também Chico Xavier.
Ele diz que Chico tem razão ao afirmar que quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Achei essa frase muito interessante para compartilhar com vocês, porque é isso mesmo que a gente vem notando, né? Quanto mais tempo a gente tem pra gente, realmente a gente fica sem tempo de olhar a dor do outro. E aí, o José Carlos de Luca continua: não é criticando o mundo que construiremos algo de bom para nós. Ao contrário, devemos abençoar este mundo imperfeito, pois através dele temos oportunidade de trabalhar pelo nosso crescimento. O pensamento de Emmanuel é uma proposta para que olhemos o mundo de uma outra forma. É do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão, ou seja, é do chão do mundo que nascem as oportunidades de progresso. É no chão do mundo que os sonhos se constroem. É no chão que encontramos pessoas boas. Enfim, é no chão do mundo que estão todas as sementes de que precisamos para a nossa própria felicidade. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo o mal em nossos passos. Quando eu falo mal, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo em contato com essa energia. Da mesma forma, quando eu falo coisas boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela a gente é envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui deve ser bom. É só uma questão de direcionarmos os nossos olhares. Achei interessantíssima essa reflexão do De Luca, né? E nessa reflexão da nossa contribuição para o mundo, que é uma reflexão que deve ser feita periodicamente por nós, por todos nós que queremos, de alguma forma, aproveitarmos a nossa reencarnação, porque nem todos os espíritos que estão aqui nesse mundo de prova e de expiação, né, eles estão aqui para expiar os seus erros, né, passar pelas suas provas. Nesse mesmo livro da Esperança, no capítulo 5, intitulado No Reino em Construção, Emmanuel nos relembra Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho nos lembra, mesmo tendo falado isso em 1862, ele nos relembra: nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí, na Terra, né, em expiação. Então, assim, nem todos os espíritos que aqui estão, eles estão realmente para sofrerem, para repararem o mal, os equívocos, enganos de outras vidas, de outras encarnações. Nós temos espíritos que não necessitam mais disso, mas mesmo assim estão aqui reencarnados no mundo junto conosco. E são espíritos que muitas vezes já têm uma noção do trabalho, da sua utilidade, né? E eu trouxe um exemplo para que a gente possa estar sempre vendo as oportunidades dessa encarnação nossa e analisarmos, porque mesmo diante das impossibilidades, né, dessa deserção, dessa retração de nosso convívio
social, desse isolamento social, é possível que tenhamos sempre algo a fazer em proveito do nosso ambiente, da nossa comunidade, daqueles que realmente precisam. E às vezes são coisas muito pequenas. Sempre a gente lê e sempre os estudiosos, né, os espíritos bondosos também nos chamam a atenção. Nós não temos necessidade de ficarmos preocupados em fazermos grandes coisas. Às vezes, são pequenas coisas, pequenos gestos que provoca no outro um bem-estar tão bom que às vezes a gente não tem nem a ideia. E aí eu trouxe através deste livro aqui, Endereço Certo, que é um livro feito pelo Richard Simonetti, que desencarnou recentemente, e no capítulo 26 ele traz um exemplo disso que eu estou falando, né? E para que a história fique mais autêntica, eu vou ler para vocês. Esse capítulo 26 é intitulado Pílulas. Vinham as várias fontes impressas em retalhos de papel, vinculando temas espíritas. Eram as famosas mensagens. E aí a gente lê e relembra, né, que na nossa escola Jesus Cristo, ao entrar ali, às sextas-feiras, dia de semana, né, no grupo Célia Lúcio, no grupo Felipe Web, nas palestras de domingo, quando a gente tinha a prática de irmos presencialmente até a escola Jesus Cristo, sempre a nossa irmã Glenda, o Rafael, ficava ali na frente entregando essas mensagens. E elas eram pílulas maravilhosas, porque muitas vezes a gente chegava ali e antes de começar as palestras, a gente lia aqueles trechos, aquelas mensagens pequenas, mas aquilo preparava a nossa mente, chegava com uma força, chegava com uma bênção dentro da gente. E é um trabalho que, a princípio, muitos podem achar que é um pequeno trabalho, mas tem um valor enorme. E aí Richard Simonetti complementa. Heloísa costumava oferecê-las aos doentes de um leprosário que visitava mensalmente. Guardava, porém, as suas dúvidas. Haveria proveito real nesse trabalho? Será que existia alguma repercussão naqueles infelizes segregados da sociedade? Ela pensava nisso particularmente quando as oferecia a um doente relativamente jovem, mas já marcado dolorosamente pela hanseníase, nariz deformado, dedos atrofiados e extensas lesões na pele. Não era muito de conversar, pouco ela sabia dele, além do fato de estar praticamente abandonado pela família, o que não era novidade. E continua. Eles eram abandonados pela família, né? E isso costumava acontecer com grande parte das vítimas do terrível mal. Distinguia o uso permanente de um chapéu de feltro, com abas largas, curiosamente dobradas para baixo, como se tentasse esconder parte de sua ruína física. Habituou-se a identificá-lo como o moço do chapéu. Ele recebia as mensagens e invariavelmente colocava-as no bolso do pijama, limitando-se a dizer: "Obrigada, lerei depois." E ela ficava se perguntando: será que vai ler mesmo? Né? Ela acreditava que não, mas ela continuava a entregar-lhes as papeletas, repetindo-se o gesto, e ele repetia a promessa: "Lerei depois." Passou-se o tempo. Heloísa, chamada a outros afazeres, deixou de ir naquele leprosário, naquele hospital. Perdeu o contato com o moço do chapéu.
Ao passar dos anos, ao desdobrar os anos, continuou envolvida na distribuição dessas mensagens, mas em outros setores, mas sempre com as suas dúvidas. Se aquela entrega das mensagens realmente era proveitosa ou não. Certa feita, participava de uma reunião espírita quando, pela vidência mediúnica, apresentou-se um espírito de aparência jovem e sorridente, que lhe perguntou: "Lembra-se de mim?" E ela respondeu que aquela pessoa não era estranha, que ela conhecia sim, mas não lembrava de onde. O visitante pôs um estranho chapéu de abas largas dobradas para baixo. E ela falou: "Ah, sim, o moço do chapéu." E ele falou: "Sem ranceníase e sem tristezas, limpo e feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade de meu resgate e agradeço à senhora pelas mensagens. Eu as lia constantemente. Foram abençoadas pílulas de estímulo e consolo. Aprendi muito com elas." Desde então, Heloísa deixou de questionar a validade daquele humilde trabalho, desenvolvendo com uma redobrada disposição. Achei essa história assim, muito interessante e realmente paira em nós algumas dúvidas se aquilo que a gente está fazendo realmente, né, vai atingir aquele objetivo de estar ajudando, de estar auxiliando a quem recebe. Mas devemos ter a consciência muito tranquila de que as sementes, às vezes a semente do bem, às vezes ela é jogada nos terrenos, né, de agora, mas às vezes só vão realmente se desenvolver um pouco mais tarde. Vamos começar a relembrar algumas frases de Emmanuel, né? E aí eu trouxe uma frase interessante para a gente só ilustrar e enriquecer esse tema, né? Que Emmanuel, no livro Tocando o Barco, é um livrinho pequeno, mas é um livrinho antigo, mas muito edificante. Ele diz: se desejais direitos no céu, não olvideis, não nos esqueçamos, né, as obrigações da terra. Mais uma reflexão muito valiosa para que a gente possa realmente estar repensando as nossas tarefas, os nossos trabalhos. Eu vou encerrar com uma reflexão da Maíse Braga, que é uma palestrante espírita, que as palestras dela tá tendo muita visualização, por conter assim ter um contexto simples. É uma palestrante que já está há quase 50 anos fazendo palestra. Ela pertence ao Grupo Espírita de Brasília, dos estudiosos lá de Brasília, e de vez em quando eu gosto de assistir as palestras porque tem uma linguagem simples. Ela já teve também um trabalho enquanto jovem de ficar fisicamente perto de Chico Xavier, e sempre traz muito consolo porque os temas dela são temas bastante atuais. Mesmo na pandemia, ela tinha dito, né, que ela não ia se curvar às tecnologias, mas acabou que ela está sentindo realmente essa necessidade de dar continuidade, porque as pessoas estão realmente pedindo essa palestra, e ela se viu na necessidade de começar a aprender a tecnologia e aí continuar com as suas palestras, com as suas reflexões. Ela sempre traz
muitos exemplos, muitas passagens de Chico, de Eurípides Barçanufo, e está sempre falando muito, principalmente dos jovens. E aí eu vou encerrar com uma frase dela, com uma percepção dela, que na verdade resume a nossa reflexão da tarde. Ela fala que caridade é quando você se desapega da sua própria conveniência para estar dando ao outro toda a possibilidade de ajuda que você puder dar. É uma visão que ela tem do mundo. É a visão de que realmente a caridade realmente é aquilo que a gente é quando a gente se desprende da nossa própria conveniência e a gente dar ao outro aquilo que realmente está dentro das nossas possibilidades. Então, meus irmãos, que mais uma vez a gente deixe de lado um pouco essas reflexões pessimistas do mundo. Às vezes a gente ouve muito, até na própria família, o mundo está perdido, os jovens estão perdidos. Não está, não. Os jovens hoje têm muitos desafios, muitos estão sim perdendo as noites, né? Muitos estão não fazendo bom uso do seu tempo, mas tem muitos jovens contribuindo para alavancar o progresso. Tem muitos jovens já indo para os hospitais, trabalhando, ficando à noite, fazendo um trabalho útil, ficando debruçado em livros, em pesquisas, e a gente sabe que a cada um segundo as suas obras. Então, que possamos refletir, e dentro desse livro da esperança, eu trago também para quem quiser, né, se expandir mais nesse tema, o Emmanuel, na verdade, ele no item 4 e 5 desse livro da esperança, ele também se complementa. No item 4, 5, complementa o item 12, né? No item 4, o título é Perante o Mundo. No item 5, No Reino em Construção, tá? E essas reflexões, para quem gosta de reler e de ler esse livro da esperança, eu sempre gosto de estar falando dos livros, e realmente eu recomendo para quem ainda não tem, para que adquira esse livro da esperança, coloque na cabeceira, porque ele é um livro muito bom e ele fala daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, mas com as reflexões, com os detalhamentos do nosso valiosíssimo irmão Emmanuel. Vamos encerrar com a nossa oração e pedindo mais uma vez que os bons amados espíritos bondosos, eles possam expandir, que eles possam alargar a nossa compreensão do mundo, sem desvalorizar a nossa pequena, mas importante participação, seja dentro dos nossos lares, das nossas comunidades, né, sendo onde quer que venhamos a ser chamados, e que a gente possa estar sempre compreendendo, entendendo e criando as nossas próprias obras, sem exigir que façamos algo grandioso diante dos homens, e sim diante de Deus. Essa semana, um grande amigo relembrou que o bem, ele não deve ser feito com ostentação. E ele entende que se a gente fizer com ostentação, a gente está fazendo essa ostentação diante dos homens. E diante dos homens, não adianta fazer 99 se a gente não fizer 100. E diante de Deus, ele não quer saber da quantidade. E sim, Deus, Jesus, os espíritos bondosos e superiores,
Eles veem o nosso esforço no bem. Que sejamos todos abençoados e protegidos e amparados pela divindade superior. Vamos encerrar com a nossa oração. Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, espíritos bondosos e amigos, com os nossos corações agradecidos, renovamos mais uma vez a nossa gratidão pelas reflexões desta tarde, que os nossos irmãos que estão, Senhor, tendo a oportunidade de fazer essas reflexões juntos conosco, possam cada vez mais se enriquecer, se beneficiarem, Senhor, pelas reflexões desta tarde. Ampara o mundo, Senhor, ampara a terra, ampara o nosso mundo, para que cada vez mais, Senhor, todas as vezes que voltarmos a Ele, possamos encontrá-lo melhor, porque fizemos algo para melhorá-lo. Ampare a todos, Senhor, que estão vinculados a nós. Ampare as nossas mais importantes e nobres intenções. E que a paz de Ti possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus.